Vamos lá, gente. A Elo tá com problema de conexão e a gente vai tentar entrar com ela, tá? Se a gente não conseguir, a gente segue a live só nós. Mas ela tava com probleminha de conexão e não tá conseguindo entrar. Ah lá, a Elo conseguiu agora. Vamos lá, Elo. Aguardando a Elo para conexão. Aí, Oi, tá entrando. Oi, tudo bom, lindeza, tudo querida? bem? Que saudades! Andamos aqui. Agora sim, tá bom. Internet é assim mesmo, né, Elo? Uma falha, um problema de conexão aqui seríssimo, porque eu moro em São Paulo, mas eu moro numa região que também demanda, né, intenção, então acabei ficando aqui com esse problema. E choveu, né? Acho que deve ter algum movimento, enfim. Peço a sua consideração de quem está aí, pronto para assumir um assunto tão importante que é sobre a transição vegana, né? É, Uhum, eu vi que essa semana eu vi uns stories seu que você não tá comendo carne, né? Como que uhum. tá sendo? Ai, Elo, tá sendo bem gostoso, porque assim, é o que eu tava falando antes de você entrar, né? Que eu tava conversando com o pessoal aqui, que eu tava contando como começou essa história pra mim, né? Essa história Uhum, começou quando eu entrei, comecei a entrar em conexão com o meu corpo através da Ayurveda. E uhum, aí, na Ayurveda, você vai avaliando como que os alimentos se comportam dentro do nosso corpo. E daí eu comecei a sentir o quanto a carne me fazia mal, me deixava pesada, né? Que eu demorava em média aí 7 dias a 8 dias para eliminar um pedaço de carne. E então eu comecei a fazer esse processo de só comer carne quando eu eliminava. Então, se eu comia, eu só comia de novo quando eu eliminava. Então, eu comecei dessa maneira, né? E aí agora já tô aí há 6 dias sem carne, me sinto muito mais leve, me sinto muito mais tranquila. E aí eu tava até focando neles, né? Eu sentia que isso estava acontecendo porque a uhum, gente está comendo um animal e esse animal tem emoções. E uhum, quando a gente come ele, a gente está comendo o quê? Não está comendo só a carne, só a proteína, a gente está comendo as emoções daquele bicho, né? E aí por isso que a gente também tem essa sensação, esse mal-estar, essa coisa com o alimento. Só que como a gente está tão desconectado da gente, a gente está tão invadido por aquilo que é socialmente colocado, que a gente uhum. não se dá conta do mal que faz. Então, esses dias têm sido bem gostoso para mim e, e é isso. E agora eu quero escutar um pouquinho você contar. Gente, eu conheço a Elo da formação guiana, né? Ela tem outras formações também. É uma mulher muito dedicada ao mundo das terapias, do cuidado consigo mesma, né? E com o mundo em si. Então, a Elo tem muito para ensinar para gente. Aí, Que Elo, conta ótimo. para Eu gente um primeiro pouquinho da sua. agradeço, né, o convite e a essa oportunidade aqui fantástica da gente estar falando sobre esse assunto. No meio de uma pandemia que realmente traz para a gente olhar, né, Van, ressignificar os nossos valores alimentares, e administrar recursos, inclusive econômicos. Por quê? A alimentação Uhum, vegana, e como você disse também, a questão do comportamento, né, com relação a comportamento alimentar e administrar também é, a saúde, né, tanto mental, emocional, física, ela demanda muito, a primeira atenção é a composição do prato, né, você está digerindo os alimentos e o que está promovendo, e também todo o processo que envolve
sociedade, né? No meio ambiente. Então, a gente começa a olhar mais para o entorno. Ao olhar para o entorno, primeiro para si, e resgatar o entorno, a gente vai se deparar com uma produção de alimentos, principalmente da carne, que hoje a gente tem uma produção, eu digo, esquizofrênica, desenfreada, porque né, ancestralmente se pedia licença, né, para que aquele animal pudesse servir de alimento para uma família. Mas assim, o que passou, passou. Não dá para a gente julgar era certo, era errado. Mas hoje nós estamos numa condição de escolher. Eu não olho para um animal para pedir licença para alimentar a minha família. Esse animal está numa larga escala, passando por um corredor da morte, recebendo um ar comprimido. Ele sabe já, porque é também sistêmico, a gente sabe. Então, ele já nasceu no sistema de confinamento, já sabendo que ele vai passar numa determinada fase da vida, o bezerro, ele vai ser interrompido da mãe e assim segue a cadeia produtiva dos animais hoje. Uma verdadeira indústria e máquina que prepara esse ser não para viver, mas para ser sacrificado. E muitas vezes esse sacrifício, e isso é até aí, né? Ponto. E toda a cadeia que envolve esse animal para chegar de uma maneira linda, bela, apresentável, abundante. Quanto mais opções tiver, né, melhor ainda. Então, há vários tipos de carnes: frango, peixe, vaca, boi, cavalo, né, vários tipos, escargot, vários tipos de animais à nossa disposição. Dentro de não há um único esforço, é apenas escolher e fazer, né, fazer uma troca ali com papel moeda. E então a gente começa por esse comportamento muito, né, finaliza aí, eu acredito, esse processo. Então a gente tem toda essa cadeia que prepara esse animal para receber esse ato de ser sacrificado por máquinas e todo o sistema. Quando não muito, a gente também já considera a questão desse animal, muitas vezes, chegar à mesa, já que a gente está falando de comportamento, ele ser rejeitado pelo ser humano. E o ser humano ter o ato de colocar o animal, né, aquele pedaço de carne, ainda ter a reação: tá dura, tá horrível, tá, isso aqui não quero, não gosto, joga fora. Jogar fora. Aí é um outro ato de para onde que vai. Então, assim, começa por aí essa cadeia, como você disse, com relação ao nosso envolvimento emocional com isso também, então, o pensamento que envolve a nossa cultura, trazer um animal para a nossa alimentação e como ela veio, né, se desdobrando ao longo até chegar aqui, que tem essa indústria e a gente terceiriza esse comportamento com relação à natureza. Então, esse terceirizar, né, que deixou aí muito a desejar, o que a gente vai entrar agora, é a questão da vantagem nutricional desse alimento. Então, a gente já começa a entrar nesse aspecto nutricional depois de passar pelo processo
da história, da cultura, da herança cultural, né? E do comportamento Uhum, com relação a isso. Né? Você queria falar alguma coisa? uhum. Não, é que assim, né? Quando a gente entra nesse processo de começar a prestar atenção de como esse alimento chega até a tua mesa, né? E principalmente na questão da carne, num país como o Brasil, que é super carnívoro, vamos dizer assim, né? Você escuta muito assim. Mas, Vanessa, carne não é para ser comida? É, O boi não está aqui para servir o humano? O exato, que que tem de errado nisso? Né? É uma coisa que eu exatamente. escuto muito das pessoas, né? Quando eu comecei a dizer que estava entrando nesse processo, que não foi da noite para o dia, eu ainda estou no processo, faz mais de um ano que eu estou tentando entrar e ir tirando esse alimento da minha vida dessa forma, né? Então, assim, talvez falar um pouquinho sobre isso, né, Lon? Será que realmente esse animal está aqui para nos servir? Exatamente. E ainda só puxando um gancho que eu também escuto muito. Ah, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia que Deus deixou os animais para nos saciar. Então, eu acho que é muito difícil. Eu cheguei assim, eu estou há 7 anos vegana, né? Dentro desse processo eu tive várias interrupções na questão de lacto-vegetariana, então eu tive um momento em que eu comi queijo, né? Isso foi um movimento que eu já vou trazer também sobre a questão dessas interrupções que acontece com todo vegano, com todo mundo que Uhum, adota alimentação vegana. Ah, não, mas fulano é militante, fiel, porque também tem esse movimento. E eu fui ativista do veganismo, né? Também dentro do movimento aqui em uhum, São Paulo. E no começo do veganismo, fazia parte de um grupo que, numa ONG, né? Que é fazer essas ativações de conscientização. Então, essa relação, né? Como você disse, é, o que falaram, o que disseram, né? Mas e hoje? Não dá para a gente adequar uma condição de utilizar 15 mil litros de água, né, para cada quilo de carne bovina, fora, já considerando toda a cadeia produtiva, né, e já considerando, inclusive, o efeito de devastação da floresta amazônica por grandes empresas pecuaristas para produzir gado para alimentar uma par de gente no Brasil e principalmente fora do Brasil. China, Israel, todos compram carne do Brasil. Então, se a gente for considerar tudo que está em risco, até mesmo os demais tipos de alimentos, por conta dessa grande cadeia, parte da nossa soja tem parcela de agrotóxicos, conforme parcela de território, né, de devastação, cerrado sendo devastado para plantação de soja, Amazônia também, e parte dessa soja para alimentar gado. Então, assim, o bichinho, ele é fofo, mas o bichinho dá trabalho. Ele consome muita água, consome insumo e ocupa muito espaço, por mais que seja de confinamento. Isso a gente está falando sobre gado, depois tem suíno, aves. É uma tem os peixes também, né? Então há um sistema de peixe de cativeiro que também demanda uma parcela de espaço. Então a gente está falando de insumos também. Então a gente está tratando de uma questão, né, Ivan, de adequação mesmo. É necessário trazer cada vez mais esse pensamento que foi passado de Bíblia e
Antigamente, os ancestrais comiam carne porque não tinha plantação, não tinha como nascer devido a posições geográficas. Mas nós estamos hoje. Se usamos celular hoje e antigamente não, significa que as coisas mudam. Então, os hábitos alimentares também podem ser atualizados. Aquela coisa, vamos atualizar o software. Exato. Tanto porque tanto porque a pessoa que começa a olhar para isso, olhar para o comportamento vegano, não é só a carne, né, Elon, que é isso que você está falando. Não é a maquiagem que a gente usa, é a pasta de dente, é, é a roupa, né? Você vai observar se é uma roupa de algodão, como é que, se essa roupa, onde ela está sendo fabricada, como ela está sendo fabricada, se não vem de uma fabricação escrava, né? Então, esse pensamento vegano, ele não é aquela coisa restrita só à alimentação, como culturalmente se coloca, né? Mas sim esse processo mais amplo de pensar no planeta Terra, de pensar na humanidade, de ir além, né, um consumir carne, mas um viver saudável no mundo. Sim, os cosméticos, tudo a gente começa a pensar diferente. Exatamente isso. Como disseram, né, os cosméticos, e outras mais que demandam, que mais dá um exemplo também que você diz, né? É um todo, né? O todo, se a gente for observar, pode conter traços animais mesmo, e tudo isso está envolvendo toda essa cadeia que já o planeta já não comporta mais, porque também aumentou o número de pessoas, aumentou muito a população. Então, realmente, a revisão, uma atualização necessária. Agora, em se tratando de um ponto que eu já vou puxar aqui, que você disse, essa questão da alimentação, que eu acho bem pertinente a gente trazer, é a questão nutritiva. Não, mas o nosso DNA, ele precisa dos aminoácidos da carne. E ele precisa da vitamina B12. Na adolescência, quando eu parei de comer carne, foi meu primeiro processo. Mas eu parei de comer carne mesmo. Foi como? Eu comia arroz, feijão e carne. Eu só parei de comer carne. Eu continuei comendo arroz e feijão. Depois, o que aconteceu comigo? Eu fiquei doente, precisei fazer uma quase transfusão de sangue depois de 1 ano e meio. Eu tomava ferro, né, para repor B12, eu estava bem baixo. O que aconteceu? Eu precisei. Primeira carne que eu voltei, fígado e várias coisas. Então, isso é o que a medicina conseguia comportar e sustentar também do estudo dele. Volta a carne, tem elementos essenciais que você precisa comer. Então, voltei. Depois, mais tarde, com 21, mais ou menos, 22, eu parei de comer carne. Mas eu continuei, eu dobrei a comer legumes, frutas, cereais, grãos. Então, eu só não parei de comer carne, mas eu comi mais frutas, legumes. Então, se era arroz, feijão e carne, eu tirei a carne, arroz, feijão, abobrinha, berinjela, grão de bico. Então, eu acrescentei todas as outras coisas. Porque na falta desses produtos, eu batalhei e descobri uma biodisponibilidade, uma biodiversidade tão grande que eu nem imaginava que eu ia descobrir. E a cada dia que passa, quanto mais vou pesquisando ingredientes, surge receita nova. Não dá para fazer sem gema, não dá para fazer sem queijo, porque para o vegano, realmente, né, na alimentação, no prato, principalmente, sem ovos, sem queijo também, queijo de vaca, é muito gostoso, né?
E para substituir, Uhum. a gente está fazendo o possível para acertar receitas, né? Que cheguem, mas é bem diferente o sabor, mas tudo bem. Então, são essas descobertas que faz. E além disso, há um bônus por trás. Então, a gente faz uma opção por compaixão animal, que é com referência ao nosso comportamento, e depois com o equilíbrio ambiental, por todo esse impacto de querer manter o planeta verde, e acaba descobrindo um potencial gigante, que é a saúde, ganho da saúde. Então, no aspecto nutricional, o intestino tem 14 metros. A carne para a digestão dentro, mesmo com um pH, quando chega no estômago de 2,5, a pepsina não consegue, né, fazer quebras de moléculas. Então, ela vai conseguir realmente ser absorvida depois de 2, 3 dias. Nossa, mas não, até lá já foi. Ainda tem, né, resquícios. Então, ela entra em putrefação. E aí começa uma série de doenças. E a questão nutricional, nem a própria medicina tem estudos reais que comprovem. Essa fala foi de uma fisiologista da Unifesp, que uma época eu fiz um curso ligado a isso, sobre fisiologia, nutrição, alguma coisa assim, e ela trouxe esse aspecto. E não se tem um estudo comprovado ainda que a carne é 100% aproveitada no processo digestivo. Não se sabe se realmente os aminoácidos são 100% sintetizados da carne. Então, você come, mas espera aí, tudo isso para a gente comer 100 gramas de proteína, 200 gramas de proteína de bovina ou outra carne por semana, e eu não sei se ela é realmente aproveitada. Então, esse é o aspecto né? nutricional, justamente isso. E a questão dos outros ingredientes, né? Como que a alimentação vegana, no aspecto, acaba tendo no aspecto nutricional. Então, os ovos, a quebra da albumina também demanda uma energia, uma capacidade de energia muito grande. O cérebro humano já consome essa energia gigantesca de uma forma assim descomunal, né? Então há uma competição então há um ganho de saúde também devido à digestão desses alimentos que têm moléculas que demandam muita quebra, de a serem substituídos por alimentos vegetais que têm uma digestão mais interessante. E a questão do ovo, né, devido à albumina, ela também tem uma digestão mais lenta e acaba entrando também com putrefação no intestino, questão no aspecto nutricional. Além de 100 gramas, 2 ovos, tem 3 gramas de gordura saturada. Tem que? Não vi. Não, eu tinha travado, mas voltou. Então, na tabela nutricional, os ovos, né, então 2 ovos, cada ovo tem 50 gramas. Ele tem em média 2 gramas de gordura saturada. E essa gordura saturada é a que realmente traz aí, né, as doenças de cardiovascular, no sentido de sobrecarregar também o fígado, né, de fígado. Então é uma gordura que acaba, o corpo não entende essa gordura saturada tão bem. Vamos dizer mais objetivamente, né? A questão do queijo, né?
a questão do queijo, nós temos também aspecto nutricional. Nós temos a caseína, que é a lactose, que é uma galactose, que é uma glicose, né, em junção com a galactose. Bom, enfim, é um açúcar com uma outra proteína. E a quebra disso, como é uma molécula muito grande, ela demanda um processo digestivo também muito intenso, né? Então, no aspecto nutricional, não se fala que são alimentos de grande vantagem, né? Pelo contrário, eles tiram, eles roubam toda a carga energética que o próprio corpo já tem estocado para quebrar esse tipo de alimento. Então, se a gente está trazendo isso, e também tem agora o aspecto na questão que a gente pode entrar agora, que eu acho, no meu ponto de vista, é o mais gritante. A gente está falando sobre a indústria, o como esse alimento, ele não é alimento, né? Ele virou um objeto, uma cadeia de sensação. Tem nutrição em um leite, onde uma vaca produz litros e litros e litros, é induzida antibióticos, há uma condição de inflamação intensa. Ah, não, mas isso daí isso aí é lenda. Não, isso realmente. Aí, o que acontece nesse aspecto? Quando acontece um processo de indagação, a melhor coisa a fazer é como eu também tive as minhas indagações. Eu fui na fonte. Eu fui verificar na fonte, com pessoas que trabalham, com pessoas que estão no meio, algum contato sempre tem, manda e-mail, verifica, fala com técnicos. É um meio interessante da pessoa atender a essa indagação e saber o produto de origem, como ele é feito, processado. Então, a cadeia produtiva, a inflamação desse leite em excesso que ela precisa produzir, separada do bezerro, ele há uma quantidade purulenta do leite, né? Então, eles drenam também o pulso da vaca, devido à alta quantidade que ela produz nesses processos, né, de alta intensidade. E acaba realmente tendo essa situação, né? Há um tempo atrás, uma indústria do leite foi detectada, uma indústria famosa. Foi detectada, acho que foi a Parmalat, alguma coisa assim, detectado formol no leite. Porque o formol, ele mascara a quantidade de leucócitos, que é o pus, né, do leite. E, além disso, já não tem mais aquela quantidade de gordura e outros elementos que se diziam que era bom para a saúde. Então, há uma quantidade agora só de água e muito alta. Então, não tem muita vantagem, né? Quer falar alguma coisa? O que eu ia dizer é que como esses alimentos, eles vão fazendo com que a gente, principalmente no universo feminino, né? Acredito que no masculino também, mas como a gente está aqui na questão do feminino, né? Acaba interferindo no nosso ciclo menstrual, no nosso processo de engravidar, Nossa, né? Na demais nossa conexão com o nosso próprio corpo. Exatamente. Enquanto tudo isso interfere até no processo de as mulheres, a gente que está sempre ligada com a questão de envelhecimento, de beleza, até nesse processo todo, né, Lu? Exatamente, como você diz, né? É algo que não está sendo cíclico, não acompanha um ciclo natural do processo. Então, nós também, quem se alimenta eu também, né, ingerir as carnes, acaba sendo induzido em sintetizar hormônios extras. Então, além da mulher hoje que toma anticoncepcional,
Ela não fica só no anticoncepcional, não. Ela toma o anticoncepcional do frango, né? Do boi, do bovino. O peixe também, que recebe ração para inchar em 2 meses. Então, a questão do mercúrio também, ou de alguns metais que podem estar contidos, dependendo da água, que esses animais, inclusive do aquático, peixe e dos camarões, crustáceos, eles filtram, e isso pode estar contendo elementos que também vão nos alimentar. Ah, não, mas isso não chega até mim. Mas você não, o fato de comer a carne não é para se nutrir do que contém tudo nela. E contém antibióticos, sim. E isso aí está alimentando todos os. Tem antibiótico e tem hormônio. E isso tudo está alimentando. A alimentação carregada de milho, de soja, das aves, da galinha, do frango, está alimentando a mulher, sim. Então, também pode-se realmente ter essa sobrecarga, né? E tudo isso, inclusive da soja, né? Olha os hormônios que realmente não pode estar alimentando, né? Então, é uma carga excessiva, traz sim todo o desequilíbrio com relação à sintetização, metabolismo, inclusive, e isso, claro, Sim. tudo afeta a questão dela, da mulher, com relação à natureza, né? Os ciclos dela, com certeza. De fato, a mulher que também, já que você tocou nesse sexo, né, tão importante da questão feminina, ela que então traz uma saúde no nível da unha do pé, o cabelo, beleza, tanto pele quanto estímulo, libido, outros aspectos também, com relação a hormônio. Só na questão da gestação, que aí é um outro processo, e realmente na gestação é recomendado fazer uma reposição do ácido fólico, metilfolato, né, mais especificamente, vitamina D, para a formação do feto. Então, aí são aspectos, mas também nada muito exorbitante, nada do que qualquer outra gestante também não tenha que fazer. Né? E assim, na questão do feminino, né, só essa questão, a relação digestiva é muito importante para a mulher. É muito fundamental, né? Muito mesmo. Então, no aspecto, como a gente estava fazendo, né? A questão do Ai, tá travando. está acabando, Tá travando. a internet hoje A está gente, muito legal. a gente ainda tem 20 minutos ainda. É. Então, sobre a questão da indústria, né? Sobre também a produção dos ovos de galinha. Então, os ovos todos afetados, né? Viram água. Quase pouco tem albumina e não dá tempo realmente desse ovo chegar. Ah, mas eu como ovo caipira. Ok, mas no sentido de aproveitamento nutricional, ou você deixar o ovo na questão do comportamento, com relação ao meio ambiente. Por que não deixar o ovo com a galinha? Né? Então, também deixa ela, é cria dela. Então, também tem esse comportamento que saber o lugar de cada coisa, né? Eu acho que foi o que eu mais aprendi na alimentação vegana. Com a alimentação vegana. E há substitutos incríveis. Então, a gente vai falar o que a gente faz um bolo da avó, de padaria. Coloca ovo, bate o ovo, clara em neve. Mas por que a gente faz um ovo, bate clara em neve? Ah, para crescer o bolo. Mas eu faço o bolo crescer sem ovo. Então, não faz crescer. Ele
tem esse movimento que hoje nós temos ingredientes o suficiente para falar, se eu não preciso, se eu não quero, eu faço um bolo crescer. Então, nós temos já condições favoráveis o suficiente para definir a transformação positiva. Então, não precisa, então dispensa o ovo, o leite. Eu vou fazer um leite. As indústrias, fazem bolachas, industrializam alimentos, usam caseinatos de sódio, que é um derivado da lactose. Eles usam, assim, num pacote de bolacha, eles usam 0,01 grama de caseinato, só para manter ali uma textura, uma umidade, uma conservação. Poxa, não tem, é só farinha, açúcar, margarina, sabor, chocolate, só 1% ali só de caseinato, que é uma parte da lactose. Então, assim, a gente começa a ver que está perdendo a função diante de tanta coisa, de tantos ingredientes que podem fazer a vez. E com isso a gente vai cada vez mais, então, entendendo que a mudança positiva, ela é possível. Então, eu vi você lá no Stories, fazendo o seu processo, e o processo do comportamento, da assimilação, da alimentação, ele pode ser feito de duas maneiras. A maioria das pessoas, dos veganos, eu estou acompanhando isso há 7 anos, faz isso paulatinamente, corta uma carne, depois corta a segunda, depois a terceira. Aí fica ovo lacto, o peixetariano. Peixe, ovo, leite. São derivados mais próximos mesmo dos animais. E aí a pessoa vai entrando num processo de que ela não está vendo mais necessidade de consumir aquele tanto. E aí ela vai cada vez mais substituindo, ela vai encontrando substitutos, ingredientes substitutos, e vai se aproximando cada vez mais de uma alimentação 100% vegetal. Eu, na minha opinião... Até para o corpo da gente ir se desintoxicando, né, Lu? Porque, Exatamente. por exemplo, já faz um ano que eu tô nesse processo de só comer carne vermelha uma vez por semana, né? Então, agora eu colocar 30 dias, eu ficar sem, é para eu ver como é que o meu corpo vai reagir. Óbvio que se eu sentir que ele ainda precisa, nesse processo de se desintoxicando, eu vou comer, porque a gente tem que também respeitar o processo do nosso corpo. Porque se a gente também, nesse processo, a gente também agride o nosso corpo, dizer, não vou comer, e entra num processo radical da noite para o dia, a gente também se fere, que é o que você contou, né? Que daí a gente entra num processo de adoecer também, porque o nosso corpo está acostumado com aquilo. Pode sim. No caso, quando eu fui para o veganismo, eu já estava num processo de romper. O meu caso, ele foi radical. Em uma semana, eu arranquei tudo de uma vez só. Não quero mais, não quero carne, não quero frango, não quero nada, eu quero animal vivo, eu quero animal vivo. E isso aí foi de uma vez só. Mas antes, não adianta falar foi de uma vez só. Porque antes eu já estava me conduzindo, reduzindo, vindo aos poucos, já me preparando. Então, sim, todo mundo faz uma transformação paulatina, né, do prato, da composição. E a gente também está no movimento de trazer essa questão da transformação na culinária afetiva, culinária, né, ligada à memória afetiva. Então, eu defendo a ideia, substitua ingredientes que vão deixar, sim, o sabor parecido com carne, com ovos, com leite, o máximo que você puder.
Então, sim, substitua. Ao longo do tempo, você vai adaptando, as papilas vão, né, assimilando alimentos, ingredientes, e tudo vai conduzindo a você e se permitindo a novos sabores, uma nova dieta baseada mais em assados. Mas no começo, eu lembro que quando eu fiz a transição, eu era louca da fritura. Tudo era fritura. Então, porque aquele sabor de fritura fazia aquele douradinho, trazia sabor de ovo, sabor de queijo, e aquilo era delicioso. Muita massa, caí muito em massa, farinha de trigo, tudo isso é necessário, né? Aproximar do paladar desse sabor que a gente vem de uma herança que foi nos ensinado a comer a cuca de banana, enfim, vários outros que a gente gosta, né? Então, é só procurar os ingredientes substitutos que vão trazer esse saborzinho mais próximo daquilo que a gente já conhece, né? Então, eu defendo muito essa ideia da culinária de transição. Mas eu não gosto desse negócio de carne sangrando, a carne que imita sangue, carne que, né, vegetal, mas imita a vida. Nossa, mas isso é tão bom. Um arroz ou feijão, uma proteína, um bifinho de soja cebolado e uma batata frita, uma saladinha, como se come, prato super convencional. É maravilhoso. E aí hoje a gente já tem opções de carnes vegetais que, olha, é muito igual. Então, mais ainda que facilita, né? Então, todo esse movimento do veganismo, no começo ele foi um pouco truncado, sabe? Pessoal trazendo de um modo muito radical mesmo. Se você ama sua vaca, por que você então não come? Se você ama o cachorro, por que não come ele? Vai comer vaca porque você não vê vaca, né? Então, teve esse movimento que eu achei que naquele momento foi necessário, né? Foi entroncado. Mas hoje a gente já fala disso. Substituição de ingredientes, ganho de saúde, ganho de consciência, expansão de consciência, equilíbrio, né? E aí eu tenho... A gente está mais ou menos 7 minutos de terminar a live. E acho que a gente teria muito tempo ainda, muito conteúdo para falar, né? Mas penso que a ideia de trazer aqui essa reflexão para a gente pensar e expandir aí o coração da gente, a mente da gente, para começar a olhar para os alimentos com outra forma. Eu acho que esse recado foi passado, acho que chegou no coração das pessoas, né? Acho que dá para a gente pensar em fazer outras vezes, te chamar aqui para trazer outras coisas, né? Falar mais sobre isso, porque é um conteúdo, que nem você falou, que precisa quebrar muita crença, né, Lu? Porque ele chegou, como muitas coisas no Brasil, chegou de uma forma muito errada, entre aspas, no sentido de que naquele momento precisava ser feito daquela forma, mas que agora a gente precisa aprender a olhar com outros olhos. Para a gente terminar, como a gente está falando de alimentos saudáveis, eu vou trazer esse oráculo aqui para gente. Ai, Eu que não sei se lindo! você O conhece. que é? É o oráculo da Herveira, tá? Só tem Ai, ervinhas amo! Que aqui. lindo! É, Que e aí eu lindo! vou tirar uma para. É da Marina. Ela vem Nossa, fazer uma live aqui pra gente também. que E ela que delícia! criou. Onde que eu acho para E eu comprar isso adoro. aí? Com ela mesmo. Depois eu te passo, com a Marina. Você entra direto com ela e busca. Então vamos ver que ervinha que saiu pra gente aqui, ó. Saiu poejo. Poejo, E aí, eu vou. nossa, Poejo. Vamos chazinho de ver o que ela poejo. fala pra gente. Nossa, Poejo. caiu que nem Ele luva, hein? é um beijo. Hã? Caiu que nem luva Ó, aqui.
É, eu vou ler o que ela fala pra gente dele. Ele é o beijo que vem do céu para caminhar. Vovó diz, na vida, tia, tia, nem tudo é doçura, mas não deixo que o amargo tire a sua ternura. Ai, que lindo! Amei o conselho da vovó. Tava precisando, viu? Olha, vou te É, falar, viu? Nem tudo é doçura, né? onde, onde a gente pode usar o poejo? Você que Olha, conhece pô, da isso é uma Serrana. coisa, hoje, assim, no interior se acha, mas as cidades, assim, mais conglomeradas, dependendo só desidratada mesmo, né? O poejo, há Uhum. muito tempo que não tomo chá de poejo. Então, assim, é o que eu tenho. Nossa, olha, trouxe a minha infância, porque na infância que eu tomei chá de poejo para bronquite, né? Poejo Uhum. realmente é uma. Nem tudo é doçura. E ele tem mesmo um Nem sabor tudo meio é doçura. amarguinho, né? Ai, É. que ótimo! Adorei esse oráculo. É, ele é Muito bem bom. gostoso, né, de entrar em contato de uma forma mais leve até com esse processo de buscar mesmo esse Uhum. reconectar do nosso corpo com o alimento, com as ervas e trazer esse na verdade é bem real, né? O processo de ir para o veganismo, nem tudo vai ser doce, né, Lu? Foi Vai ter esse justamente. processo mesmo. Mas depois a gente vê, né? Ela veio num papel de vovó, de muita sabedoria, dizendo que a dor é um caminho de muita sabedoria, né? Então, um conselho aí que desperta um olhar, né? Uma necessidade, pôr um conhecimento em prática. Sabedoria é isso, né? Pôr um conhecimento em É. prática. Então, nós estamos já Uhum. dentro de uma realidade, vendo a necessidade de transformação para proteger a nossa floresta, a nossa natureza, porque nós não somos, não tem saúde sem natureza, e um vírus de bilhões de anos vem nos mostrar isso, a necessidade de pisar em ovos. Sim, e com muito respeito, né, à natureza. Então, todo esse desequilíbrio, nós estamos, assim, real, na nossa frente. E agora, pôr em prática mesmo, é uma sabedoria real mesmo necessária e todo mundo vai realmente para esse caminho, eu acredito, com certeza. Tem alguns países já É falando uma evolução. que vão entrar em 100% a Holanda, quer em 2030, né? Já ser 100% vegana. É uma tendência. O Brasil tinha tudo para ser, né? Mas os coleiros, em vez de plantar quinoa, plantar os alimentos grãos, né, os cereais, com mais intensidade, leguminosas, são ótimas, tem quantidade de proteína intensa, mas optaram em plantar soja, que alimenta o gado, que precisa de um espaço muito grande, né? Então, excelente Sim, tema mesmo. Quero agradecer todo mundo aí mandando mensagem. Muito legal, né, sim. Van? É. Então, pessoal simpático aqui, hein? É, pois é, acho que todo mundo está buscando esse processo, porque nem sempre é isso que a gente encontra, né? Quando a gente se busca esse processo evolutivo mesmo. Eu também acredito que é um processo evolutivo do ser humano. Que bom, É uma não? harmonia, né? É uma Uhum, harmonia, é um encontro, né? Mas exatamente. aí, Elô, a gente vai trazer você aqui outras vezes para falar mais Opa! sobre isso, sobre essa busca, sobre essa expansão de consciência mesmo, tá? Muita gratidão, Hoje a gente pode também fazer né? uma receitinha aqui, hein? Nossa, vou fazer um bolinho de chuva. Opa! Isso! Trazer uma receitinha aqui também vai ser Vamos. legal, né? A gente Uma pode pensar receita, nisso. uma receita incrível mesmo. E no que você precisar também, precisar de alguma dica, alguma coisa, você pode me chamar, sem problema. Tem minha comunicação. No que eu puder auxiliar, eu espero que de algum modo também tudo que eu estou compartilhando
esteja te dando esse apoio grandemente, né? Até porque você também tem uma rede que pode expandir muito esse auxílio, né? Em Sim. prol da natureza e da saúde também. Eu que agradeço o contato, né? A nossa live aqui hoje, que sexta-noite, só os fortes estão aqui com a gente, né? Exatamente. E assim, quem está aqui acompanhando a gente, vai lá, começa a seguir a Elu. Ela dá Uhum. receitas aí quase que todos os dias, Todo dia. receitas de dar água na E boca, que agora você tem fica novidade, louca de hein? vontade. Mais uma É, eu vi novidade. Agora aí. eu vou trazer o passo a passo, bem fácil, no YouTube. Então, Ó, passo a passo, legal. tudo Muito no bom. YouTube. Agora fica fácil, né? Salvar os vídeos. Bem legal Uhum. mesmo. Então é isso, Van. Certo, Espero te ver em gente. breve também, né? E Não ver vejo aí a todo hora mundo. de poder ir para São Paulo de novo e tudo mais, mas enfim. Tudo no seu tempo, né? Se estão Com pedindo certeza. recolhimento, vamos obedecer e vamos viver os Você já nossos entrou em processos quarentena, internos. todo mundo, né? Você percebe, né? Você entrou em quarentena, Eu ó. entrei antes de todo mundo, né? Você já estava anunciando, já, ó. Ó, eu já Quarentena, ó. estava Você ligada. que você inaugurou o isolamento, né? Foi pro Peru, recebeu lá o raio na cabeça, quarentena em casa. Exatamente. E a Exatamente gente isso. achando Eu aqui já que, fui avisada nossa, antes, já me preparei deixou a gente antes. perdida aqui, né? Nossa, Vanessa, a gente sofreu um acidente no Peru, nossa, e agora? Perdida aqui. E nada, tava lá recebendo, captando mensagem. Ai, que Mas demais. foi um processo muito, muito intenso, de muita Eloveg, meu transformação. Insta, gente. Eloveg. A Tel É, tá perguntando, Eloveg. é Loveg. E é isso, é o tempo todo. A gente está tendo oportunidades o tempo todo de transformação, né? Exatamente. E quando a gente entende isso, a gente sofre menos, né? Se o corona veio e pediu para gente que é hora de ficar em casa e É. reviver nossos processos internos, vamos ver o que a gente tem para olhar e para viver, aprender a cair logo, cozinhar comida boa, Ai, saudável, pois é. né? Nossa, falando nisso, ó, tô com uma sopa de lentilha agora que eu fiz. Ai, que delícia, lentilha também tem muito ferro. Tem várias Eu amo coisas tão lentilha. gostosas. Hoje eu fiz um pastelzinho de maçã, sabe? Ai, muito bom também. Então, o tempo todo a gente está procurando conhecer novos ingredientes, mas fazendo coisas que a gente já faz há muito tempo, né? Nada Uhum. muito também e é possível sim. Então, à sua disposição, aí quem tiver, pode me perguntar receitas, substitutos, ingredientes substitutos, quero fazer alguma coisa. Eu já estou 7 anos aí nessa pesquisa e sempre com foco em saúde também, né? Funcionalidade, evitar. Eu já estou num processo de evitar ao máximo açúcar, não como mais assim açúcar doce direito, né? Gordura só de boas também. E, e assim, conduzindo glúten também, eu acho que esse é um outro tema, que É. esse também é complicado, Uhum. porque ele foi alterado geneticamente, então nós temos já um processo com ele, né? Mas eu acho que na medida Uhum. do possível, mesmo que se fizer a transformação sem carne, procurar ao máximo uma alimentação caseira. Essa é a ideal mesmo, né? Sim. Mas que ótimo, então, Mas é isso. Tá aparecendo aqui que falta um gratidão, pouquinho para viu? acabar. Gratidão. Gratidão. E compartilhem, a live vai ficar disponível, então compartilhem e eu trago a Elo aqui outras vezes, tá bom, Elo? Gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço a Saudade de disposição todo mundo. sempre. Um super beijo, Van. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Obrigada.